encontramos-nos no mosteiro de Santa Maria de Semide, mais precisamente no coro da igreja do mosteiro. Este mosteiro tem origens no século XII. As primeiras notícias de uma comunidade masculina beneditina são de 1154. Parece que o seu primeiro grande benfeitor terá sido um bispo de Coimbra, que era de uma importante família, com origem nas famílias da Reconquista cristã de Coimbra, que era a família dos Anaias, que teve então um dos seus membros como bispo de Coimbra, e parece ter sido o seu primeiro grande benfeitor. Portanto, em 1154 há notícia segura de uma comunidade masculina. Mas depois, já em 1183, as notícias documentadas são de essa comunidade ter sido substituída por uma comunidade feminina, e assim se manteve até à extinção das ordens religiosas e dos mosteiros e conventos no século XIX, depois da Revolução Liberal. A regra em que o mosteiro surgiu seria a regra de São Bento, e depois terá abraçado a reforma beneditina de Cister e, portanto, faz parte da rede dos mosteiros beneditinos, segundo a reforma de Cister. O mosteiro inicial, ou o edifício original medieval desse, nada resta já. Em 1664 houve um grande incêndio que causou a completa reconstrução do mosteiro e, portanto, o aspecto que nós lhe conhecemos atualmente é totalmente o aspecto das obras que se seguiram a esse grande incêndio, portanto, de finais do século XVII e inícios do século XVIII. O edifício observa a estrutura habitual dos mosteiros cistercienses, com o coro exatamente no mesmo eixo da igreja e com a porta de entrada principal, portanto, lateral em relação à igreja. O coro é dividido em relação à igreja por uma grade de ferro e um grande arco, e distingue-se em relação ao restante espaço pelo facto de ter o cadeiral, que serve à função do coro, que era exatamente onde a comunidade monástica cantava o ofício divino, as horas diurnas, noturnas, etc. É por essa razão que o órgão se encontra no coro, porque servia exatamente à função de acompanhar o canto da comunidade monástica. Nem sempre se situa exatamente no ponto em que está este. Por exemplo, no mosteiro da Aroca, que é um mosteiro também cisterciense, exatamente com este esquema, o órgão está lateral, enquanto que este órgão está ao fundo do coro. Já agora, um outro caso também do mosteiro cisterciense, aqui bem perto, em Lourvão, o órgão encontra-se exatamente no arco, por cima do arco que divide o coro da igreja. Assim, da história do mosteiro, há apenas que referir um episódio que ficou bastante documentado e até, digamos, a origem de uma certa legenda à volta do mosteiro, que foi no século XVII, em 1610, o bispo de Coimbra, Dom Afonso Castelo Branco, pensou em servir-se deste mosteiro, do seu património, para fundar o convento de Santa Ana, em Coimbra, que foi um convento de agostinhas, de que ele foi o primeiro grande benfeitor e em que se empenhou muito. Parece ter obtido da Santa Sé e do Papa de então um breve, a decretar a extinção deste mosteiro e, digamos, a destinação das suas rendas e património à fundação do convento das Agostinhas e da Santa Ana. Ainda chegaram as monjas daqui a serem levadas para lá, mas de facto não se adaptaram, não estavam de própria vontade. O protesto parece ter sido tão ruidoso que deu brado na cidade, digamos, a insatisfação e o descontentamento das monjas daqui por serem mudadas assim, daquele modo. Mas é que exigiram ter acesso a esse documento da Santa Sé, parece que sim, que lhes foi lido e explicado,
E o bispo teve que lhes dar a oportunidade de votarem sobre o assunto, e o que é certo é que mais de 2/3 da comunidade decidiu regressar aqui e continuar a vida monástica segundo a regra de São Bento. Depois há um outro ponto da história deste mosteiro que é sempre referido e que não se deve passar em branco, que é a relação deste mosteiro, da comunidade monástica, com o aparecimento e desenvolvimento e crescimento do santuário do Divino Senhor da Serra, que se localiza mesmo aqui acima deste monte em cuja base está o mosteiro. Esse santuário parece ter tido origem num cruzeiro que, nos inícios do século XVIII, começou a ganhar uma certa fama de cruzeiro especialmente milagroso, isto é, as pessoas que rezavam com devoção diante daquele cruzeiro, que é um daqueles cruzeiros, enfim, que habituais, que se podem encontrar em muitos caminhos, obtinham graças importantes para as suas vidas. Essa devoção foi crescendo e parece que, não há dúvida, que as monjas, a comunidade monástica daqui, teve muita importância na animação dessa devoção, que cresceu de tal modo que, então, no século XIX, essas peregrinações, começou a haver peregrinações muito frequentes, regulares, anuais, de modo que já nos finais do século XIX e nos primeiros anos do século XX, o bispo de Coimbra, de então, Dom Manuel Paes de Espina, se interessou muito por aquelas peregrinações e pelo próprio local, e ele próprio promoveu, animou e coordenou uma importante campanha de obras confiadas a um importante artista de Coimbra, de então, um representante importante daquela tendência da arte nova, revivalista, né? Digamos, da aprendizagem da arte com a cópia e a imitação dos mestres antigos. O aspecto que o santuário tem atualmente é o dessa campanha de obras, que foi a construção de raiz de uma igreja, que no seu interior tem um tratado, digamos, das grandes etapas ou fases históricas da arte em Coimbra, desde o românico até ao gótico do retábulo da Sé Velha, etc. E a própria concepção do edifício é completamente revivalista, não é? Esse artista coimbrão, e, portanto, era o António Augusto Gonçalves, que tinha uma escola de artes e ofícios, totalmente à semelhança de outras experiências europeias no mesmo sentido. É um lugar interessante que vale a pena visitar e que tem uma relação umbilical, digamos assim, com este mosteiro, na medida em que, de facto, a comunidade monástica daqui, durante muito tempo, foi, digamos assim, o berço animador e, de algum modo, o responsável pela cura, pelo cuidado espiritual e pastoral das peregrinações do Divino Senhor da Serra. Depois, a última etapa do mosteiro é aquela que é comum a todos os mosteiros e conventos femininos no século XIX em Portugal. Em 1834, o famoso decreto do Joaquim António de Aguiar, que causou, o decreto que decretou, passa a redundância, que decretou a extinção de todas as ordens religiosas em Portugal. A sorte dos mosteiros e conventos femininos e masculinos foi diferente. Os mosteiros e conventos masculinos foram extintos de uma só vez e os monges e frades tiveram que sair e sobreviver de algum modo, não é? Com as mulheres, enfim, houve alguma compreensão. E então o que se decretou foi que elas ficavam proibidas de receber noviças, não é? E, portanto, a extinção consumava-se apenas com a morte da última monja ou freira da comunidade. E, portanto, estes mosteiros ficaram, ao longo do século, enfim, daquelas décadas do século XIX, a agonizar lentamente. Sabemos que alguns sobreviveram mais tempo do que aquilo que deveriam, porque, na realidade, iam fintando a lei, enfim, lá aceitavam algumas jovenzinhas a título de caridade, de facto muito aconteceu. Desta comunidade sabe-se que a última monja morreu em 1896, em agosto
de 1896. Com a extinção da comunidade, segundo esse decreto, então, neste caso, a igreja passou a paroquial. Portanto, desde essa altura, esta igreja é a igreja paroquial de Semide. Aconteceu com muitos mosteiros assim. Não 100%, mas com a maior parte aconteceu assim. Depois disso, todo o património do mosteiro tem estado, digamos assim, à guarda de várias instituições. Aqui a igreja, o coro, portanto, é a igreja paroquial. Daqui no resto das dependências do mosteiro funciona uma valência da Cáritas Diocesana de Coimbra. Atualmente, mas no passado, outras instituições por aqui passaram. A tradição dos incêndios, desde o século XVII, manteve-se. Mais incêndios aconteceram. Nos anos 90, mais um grande incêndio aqui aconteceu. Tem havido vários projetos, e estão apenas em papel, vários projetos de reconstrução e beneficiação do conjunto do imóvel, mas até à data, talvez a coisa mais significativa que tenha acontecido tenha sido a reconstrução de um claustro quinhentista, que é de facto a única parte do mosteiro que sobrevive anterior à igreja e ao coro. E podemos dizer que o restauro do órgão é outra fase importante, digamos, da manutenção deste património. Teve uma intervenção ainda nos anos 80, pelo organeiro António Simões, mas já no século XXI, na primeira década do século XXI, é que foi feita a intervenção mais de fundo, mais sistemática, que o colocou no estado em que ele está agora, que se pensa que é um estado bastante fiel ao seu original. Este órgão tem sido sempre, tradicionalmente, atribuído a António Xavier Machado Cerveira, que é de facto um organeiro de referência do último quartel do século XVIII e primeiro quartel do século XIX, que é uma fase, de facto, decisiva da tradição da organaria portuguesa. Ele é especialmente conhecido por fazer parte da dupla de organeiros, ele e o Pérez Fontana, que são os organeiros da grande empresa dos 6 órgãos da Basílica de Mafra. É especialmente conhecido por isso, mas não só, também por ter um número muito significativo de instrumentos, habitualmente numerados por ele próprio, desde os instrumentos de pequenas dimensões até instrumentos de grandes dimensões, nomeadamente o de Lourvão, que é, segundo os especialistas, o maior órgão histórico construído em Portugal. Este, pois, não terá a mesma dimensão, mas é um órgão, em qualquer caso, muito significativo dentro da sua época em que foi construído. O organeiro responsável pelo último restauro, Linarte Machado, situa-o por volta de 1793, por lhe encontrar muitas características do primeiro dos 3 períodos em que ele divide a obra do Machado Cerveira. Ele é um conhecedor bastante profundo do Machado Cerveira porque, sendo açoriano, restaurou muitos órgãos Machado Cerveira nos Açores, para onde de facto ele enviou muitos. E, portanto, conhece muito bem a construção do Machado Cerveira e, por isso, coloca-o por bastantes características que só ele saberá explicar, nesse primeiro período e, portanto, por volta da última década do século XVIII. É muito provável que, como acontece em tantos outros, este órgão, embora tenha a fachada tipicamente dessa época que eu acabei de referir, tenha, no entanto, extratos de instrumento ou instrumentos anteriores. Não é? Isso era a coisa mais comum. Os órgãos são, digamos, um artesanato de longa duração e, portanto, assim como as nossas casas vão sendo sempre modificadas, consoante as solicitações da vida,
Também os órgãos, normalmente, e porque além disso têm materiais muito caros e mão de obra muito cara, não é? Ainda que se faça de vez em quando um órgão de raiz, o que é mais natural é que haja sempre, enfim, aproveitamentos de instrumentos que já existam. E, portanto, não é de supor que ao longo de todo o século XVII e XVIII não houvesse aqui instrumento. Há notícia, por exemplo, de o organeiro que construiu o órgão da Capela da Universidade, dele ser autorizado, enquanto estava a trabalhar na Capela da Universidade, de vir a Semide. Ora, portanto, na década de 30 do século XVIII. Ora, ele não viria a Semide se não houvesse aqui um instrumento, não é? E, de facto, o Dinarte Machado encontra, de facto, vários materiais no instrumento. Se o Machado de Cerveira, que não está documentado, se de facto o Machado de Cerveira, mesmo que não esteja documentado, colocou o instrumento no estado em que ele está agora, e que foi sem dúvida uma obra muito profunda, foi uma obra de quase construção, não é? O que é certo é que pode perfeitamente supor-se que haja materiais de instrumentos ou de instrumento anterior completamente reformado pelo Machado Cerveira. É um instrumento muito versátil. Eu próprio tenho a graça de Deus de rezar missa acompanhado por ele com alguma frequência e, de facto, verifico que tem uma versatilidade completamente à medida da liturgia, mesmo que a liturgia do tempo dele não fosse exatamente como é agora, mas tem todas as capacidades e competências para acompanhar a liturgia, para tocar repertório do mais variado. É um instrumento muito versátil e, sem dúvida, um exemplar excelente da sua época. Aliás, muitos organistas o referem como tal. Portanto, digamos assim que é um instrumento de referência nesta época da organaria portuguesa. É um dos instrumentos de referência, sem dúvida.